O verão é a temporada de maior trabalho. Eu tô com os dedos arrebentados. Meu, tá tudo inchado, olha só, ponta dos dedos. Encontrar uma serpente venenosa próxima à barraca foi de mexer com o emocional da família. Eu sei que o animal ele não fez mal nenhum, mas eu fiquei mal, fiquei muito mal. A vida perto da natureza não é fácil. A família já está pensando no rigoroso frio do inverno e começam as preparações. A gente tava tentando fazer as contas, eu e o Tonico aqui. Isso aqui talvez dê pra 4 ou 5 dias. Enquanto isso, os trabalhos se acumulam. Bom dia, meus queridos, estamos começando mais um dia mais animados. Hoje sim, passou aquela sensação, aquele momento deprê, mas que fiquem as reflexões do último vídeo. Se você não assistiu o último vídeo, tem que assistir. Mas olha só, hoje vamos trocar o gás, vou levar o gás pra gente trocar. Vamos até no camping, que a gente precisa dar uma passadinha lá, pegar algumas coisas que estão lá e já vou mostrar pra vocês como está ficando tudo por lá. E também a gente vai no banco, né, vida? A gente tem que ir no banco, porque chegou o cartão. Então hoje de novo é dia de bater perna e fazer algumas coisas fora do sítio. Até porque tá bem molhado, choveu bastante essa noite. Então aqui tá meio ruim de fazer qualquer coisa. Então, bora pra lá, bora! Vamos lá? It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be. Gente, quem é mais antigo aqui no canal ou até sabe ou já veio acampar aqui, lembra dessa subida? Então, a subida inteira da montanha agora tá pavimentada, galera. Daqui de baixo até lá em cima é pavimento. Tem umas partezinhas mais planinhas que não tem pavimento, óbvio, porque daí não precisa. Só que isso aqui antes não subia, gente, ó. Isso aqui, dia de chuva, que nem hoje, ó, que choveu essa noite, era bem difícil pra subir. Tinha carros pequenos, né, não conseguiam subir. Carro 4x4 subia. Mas agora isso não vai ser mais um problema. A subida tá toda pavimentada, então qualquer tipo de carro, qualquer motorhome, pode ser qualquer coisa, né, vida? Você vai conseguir subir a montanha agora para vir acampar no camping. Provavelmente o camping vai abrir na metade de fevereiro agora e a gente vai estar divulgando tudo lá no Instagram do camping. Então você tem que seguir @campingfamiliax. E aí lá já vai ter, provavelmente nos próximos dias aí já vai sair o dia da reinauguração, como vai funcionar tudo. Então tem que seguir. Bora subir a montanha pavimentada. E aí, galera, chegamos à montanha. Olha aí, quem tava com saudade da cabana, tá aí a cabana, galera. Quem é novo no canal, a gente fez aqui a cabana, a gente construiu tudo por aqui. Assista os 600, 700 vídeos que tem aí no canal, você vai entender a história. E olha só, o banheiro, vamos lá ver o banheiro? Mas antes do banheiro, salve o Everton, Dona Antônia. Seu Otacílio tá escondido ali por trás. Tá lá, seu Otacílio tá... Oi, seu Otacílio. E aí, salve. Salve. Operador de bitoneira. Posso lá mostrar o banheiro pra galera? À vontade. Vamos lá. Olha aí. Oi, Chico. Daqui a pouco tu vai lá pra casa também. Mais uns dias você já vai pra lá, hein? Sapequinha. Galera, aqui tá os banheiros. Que legal, galera. Estão sendo fabricados, construídos banheiros. Olha que legal, galera. Aqui vão ser 2 banheiros lá. Banheiro feminino, banheiro masculino. Mas olha, tá ficando muito legal. Aqui tá parte do chuveiro, que vai ficar aqui, ó. Chuveiro com vestiário masculino, 2 sanitários, as pias. Não tá sendo feito tudo aqui, galera, pra receber vocês aqui no camping vai ser muito legal. Aqui do lado de cá também, né? Aqui o feminino, a mesma coisa que do lado de lá. Já tá os pisos aqui, as portas estão terminando de botar a parede, vai ser feito calçado, as coisas, né? E agora vamos dar uma olhada aqui dentro como é que tá. Meu Deus do céu, tava virado uma bagunça aqui, mas é obra assim mesmo, né, galera? Vocês sabem. Mas olha só, gente, essa é aquela área de galpão que a gente fez justamente para isso, para
poder receber vocês aqui, as portonas aqui para ter aquela vista. A gente chegou aqui, tava mais fechado ainda, mas ó, agora já tá abrindo, ó, visual. As nuvens estavam baixas, mais tapetão de nuvem, agora já tá abrindo. Essas áreas aqui embaixo, gente, nunca foram usadas. A gente fez, entrou pandemia, e aqui, ó, que toda a área de camping, né, para poder chegar, pontos de energia. Aqui ainda vai ser adicionado pontos de energia e água, tá sendo feito aqui. O pessoal tá trabalhando bastante aqui. O Salvo, o pai e a mãe dele estão fazendo tudo por aqui e deixando pronto. E ó, churrasqueirinha, vai ter pia aqui com fogão, o fogãozinho já tá aqui. Olha que legal, galera. Vai ser muito louco, fogão com pia, churrasqueira aqui. Também vai ter mais uma churrasqueira com pia e fogão. E aí depois vai ser feito mais coisas ali, vai ser feito contrapiso. Obviamente que não vai ser feito tudo antes de reabertura, reinauguração, porque a gente quer abrir o quanto antes para vocês poderem vir para cá ainda no verão. E depois vai ser adicionado várias coisas. A gente tem muitos projetos aqui para a montanha. Galera, isso aqui é um lugar onde eu, a Day e o Tunico aí vivemos por 3 anos construindo tudo por aqui. E agora chegou a hora de ampliar um pouco mais e poder receber vocês aqui, com todo o carinho que a gente construiu esse lugar aqui. Legal, né, galera? É isso, eu vim pegar algumas coisas aqui, vamos botar no carro lá e vamos voltar porque o sítio nos aguarda, o trabalho por lá tá grande. Lembrando, galera, que a cabana também vai ficar para locação, então quem quiser se hospedar na cabana, segue o Instagram do camping aí, que lá vai ter todos os detalhes de como vai funcionar a reserva para poder se hospedar na nossa casa, a cabana que a gente mesmo construiu. Que legal, né, galera? A oficina lá, saudade da oficina, o galinheiro. Gente, eu tava vindo aqui na oficina que eu vim pegar uns negócios aqui e me deparei com uma surpresa que o senhor Everton... Esse aqui é o senhor Everton, é amigo, vizinho aqui da montanha, né? Era seguidor do canal, ainda não? Sou. Não, primeiro membro ainda. Primeiro membro, né? Primeiro membro do canal. Primeiro membro do canal. E olha o que ele tá fazendo pra gente. E eu gostei dessa madeirinha aqui, ó. Ah, tu gostou da madeirinha? Mas olha só o que ele tá fazendo. Galera, que legal. Olha só. Tá fazendo uma placa. Quem lembra isso aqui era a nossa pia, que ele tava fazendo em cima de... Pô, era pra ser uma surpresa e estragamos a surpresa, Everton. Não devia ter entrado aqui. Não devia ter entrado aqui. Ah, tu devia ter trancado a porta. Como é que ia mandar? Não entra. Mas olha só, galera, que legal essa aqui. Fica muito maneiro. Que massa, cara. Obrigado, cara. Gostou muito da surpresa. Uma picareta e eu botei uns detalhes roxinhos aqui, ó. Ficou bonita a tua picareta. E eu botei até uns detalhes azul e uns poucos detalhes vermelhos. Aí eu fiz a minha picareta. Então, gente, olha só. Chegamos em casa novamente. Agora eu vou tirar meu chapéu de aventureiro e vou botar meu chapéu de agro. Porque afinal de contas, estamos no sítio novamente. E aqui o sol pega. Pronto, chapéu e cabelos arrumadinhos. O camping fica aproximadamente 1.200 metros de altitude. Ele tá na Serra Catarinense, na cidade de Bom Retiro. É o portal da Serra Catarinense. Então assim, se você tiver com vontade de acampar num lugar incrivelmente bonito, com uma vista para ver aquele tapete de nuvens amanhecendo em cima das nuvens, alguns dias, obviamente, que não são todos os dias. Hoje, quando a gente chegou lá, as nuvens já estavam bem altas, assim, a gente estava com aquela sensação de estar no meio da nuvem. É muito doido também. Então tem uma vista incrível lá de cima e tal. Então assiste aí todos os vídeos que a gente tem passado aí, que a gente construiu aquele lugar. E agora a gente está terminando para reinaugurar. E aí, se você tiver a fim de uma experiência incrível dessa, você pode acampar no camping da família X. É o seguinte, a gente jamais vai superlotar aqui. A ideia do nosso camping é que é um camping de experiência, onde você possa ter aquela sensação de estar acampando com tranquilidade. Não pode colocar música, né? Esse negócio de botar música na barraca alta, não pode. Ele é um camping com um intuito familiar, para você levar suas crianças, para você ir com seu pai, entendeu? Acampar com a sua mãe, com seus filhos, com seus irmãos, com seus parentes, com seus amigos, mas sempre com aquela pegada mais voltada para a experiência de acampar de verdade. A gente gosta de ficar lá com aquela tranquilidade. É óbvio que um violãozinho ninguém vai negar, fazer uma coisinha assim, mas obviamente que não é um camping de festa, então a gente preza muito por isso, por essa experiência. A gente criou, porque eu e a Day, a gente vem do campismo disso, né, de acampar com tranquilidade e tal. É isso que a gente quer, ter aquela proximidade com a natureza e obviamente com todo o conforto que um camping pode oferecer, com energia elétrica, água, banheiros, água quente, um espaço que se você estiver chovendo você possa se abrigar, porque a gente sempre acredita que o importante não é ser aquela coisa de você ser extremo, o importante é você levar os seus filhos, a sua família para um lugar agradável, para deixar
deixar ele solto, poder brincar, correr, acampar, fazer um lanchinho ali num café da manhã, na barraca. Isso é incrível. Se você nunca fez isso, corre agora pra Venture. Eu vou deixar o link da Venture Shop na descrição desse vídeo. Corre lá, compra tudo que você precisa lá, fogareiro, isolante térmico, saco de dormir, barraca, tudo que você precisar tem na Venture. Mas se você não quer também, tipo, sair gastando um monte, você pode sair, bota as coisas que você tem dentro da sua casa, dentro do carro e vai. A experiência, obviamente, não vai ser tão legal, às vezes, quando você ter todos os equipamentos certinho. Só que você vai conseguir também. A ideia é fazer. Porque você fazendo, depois você vai tomando gosto e você pode ir melhorando seus equipamentos e tal. Porque, realmente, se você quiser comprar tudo de uma vez só pra sair acampar, você vai desistir, porque você vai, se você não tem nada, né? Agora, conforme o tempo vai passando, você vai adquirindo pequenas coisinhas, tal, e melhorando a sua experiência de camping. E tudo isso tem na Venture, ainda com o cupom de desconto nosso aqui da Família X, que por sinal era o boné que eu tava usando aqui da Venture. Então, gente, é isso. Eu vou cair lá agora, vou dar uma capinadinha, vou ver se eu consigo terminar de juntar esse lixo aqui, porque as tarefas se acumularam nos últimos 2 dias, vocês acompanharam aqui. Então, agora é hora de voltar. E olha o mato, olha o tamanho desse mato que tá aqui, galera. Olha isso aqui. Aqui em volta da casa eu rocei, já tá quase na hora de roçar de novo. E por aí vai, a lida no sítio não para. Já botei meu traje de agro, chinelo, calça, para os mosquitos não picar. Aquele bota de borracha não dá pra ficar num dia como hoje, 34 graus deve estar mais ou menos. Vai estar super quente, não sei nem porque eu tô no sol aqui. Mas enfim, bora trabalhar. Ah, e outra coisa, tá? Quando o camping estiver totalmente pronto, eu prometo pra vocês que eu vou lá e vamos fazer um tour no camping, mostrar tudo, como ficaram os banheiros, a área de convivência, a cabana, as áreas de grama, a vista. Vamos fazer um tour completo por lá, vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Enquanto isso, não tá pronto, vamos seguindo a Lida aqui, o Salve vai seguindo a Lida lá, com o pai dele, com a mãe dele lá, o Everton tava por lá também. E aí, vida que segue por aqui, tá bom? Vamos todo mundo continuar trabalhando pra deixar tudo pronto pra eles receber vocês lá. O Salve vai estar lá sempre recebendo vocês. E a gente tá por aqui tentando construir um sítio do zero, pra gente ter alimento aqui, e aí por aí vai. Tá bom? Ai, só de olhar esse sol dá uma canseira. Tá quente hoje. Tô suando, ó, sem trabalhar já tô suando. I'm waiting at the doorstep, I'm finally home. Ó, gente, tô quase dando jeito nisso aqui tudo, ó. Porque tem coisa que dá pra enterrar, que só dá pra enterrar. Tipo esse tijolo, metal aqui, ó. Isso aqui só enterrando, né? O que era de madeira podre e coisa que dá pra queimar, eu já levei pra lá pra queimar. Aí isso aqui tem que enterrar mesmo. Mas tá vindo chuva de novo, galera. Olha só. Ó o temporal se armando ali de volta. Mas tá todo dia assim. Todo dia, todo dia, todo dia. Gente, 6 e pouquinho já. A chuvona ali, ó. Passou raspando aqui, não sei se vai vir ainda. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Aqui onde a Daya trouxe as beterraba, que ela tinha feito aquele transplante daqueles canteiros que eu tava tentando. Primeiro eu tava tentando limpar em volta, vocês lembram, né? Aí limpei em volta e tal. Aí a Daya decidiu vir aqui nesse canteiro que eu já tinha tirado todas as raízes e tirar as mudas de todos os canteiros ali e botar aqui. Acho que foi muito boa a ideia dela. Ela pegou folha da tripa de galinha ali, que é aquela uva Japão, sabe? Que a gente tinha caído, tava caindo lá perto do galpão. Aí ela trouxe aqui, botou aqui e olha só que legal, agora começou a ventar e tá saindo as folhas um pouco de cima, né? Mas tá vendo que onde tem a folha, ó, a terra ficou bem úmida por baixo, tá vendo? Então isso, achei muito legal isso, deu pra ver aqui bem, ó, porque daí a terra não ficou seca, tá vendo? Se ela fica seca, não vem as coisas direito. Aí com a umidade, ele mantém a umidade no solo e provavelmente vem melhor, né? Provavelmente não, com certeza vem melhor. Então achei muito legal. Aparentemente funcionou. Algumas beterrabas deram uma murchadinha de ontem pra hoje, ó. Só que, não sei, vamos ver, eu acho que vai vingar. E ali também, lá onde eu tava, onde eu fiz os canteiros, ela passou agora ali, mesmo com o Gabriel no colinho, ela passou ali, juntou os matinhos, porque é mais fácil daí, né, depois que tá reviradinho, manter. Então esse aqui é o sonho, galera, ó, esse aqui é o nosso objetivo aqui. A gente tava falando ontem, né, a gente falou, meu, esse aqui, se a gente conseguir manter isso aqui, ó, a terrinha revirada, coberta do solo, e manter assim, ó, tirando o matinho todo dia, vindo aqui, arrancando um outro matinho, esse aqui é o padrão, vamos dizer assim. Esses canteiros aqui, né, que o mato está bem grosso aqui, foi porque só foi tombada a terra e eu piquei com o motocultivador, mas daí ficou raiz por baixo, aí brotou muito mais rápido. Aí aquilo ali a gente espera que seja mais fácil, então tem que ir limpando bem, que nem aqui, né? Aqui a gente limpou bem, tirei bem as raízes desses canteiros, aí de agora, a Daya veio ali antes com o Gabi, meu, ela falou, meu, João, foi muito rapidinho, ela só foi juntando assim, ó, que nem esse aqui, é rapidinho, ó, tu vem aqui, ó, já tira, bate a raizinha, né? Esse aqui é o objetivo, ó, é isso aqui a gente ir mantendo, daí que
que vai ficando mais fácil do que se tiver que cada vez esperar para vir capinando tudo, né? E aí o segredo também tá na cobertura de solo. Então é isso que eu e a Day a gente tá estudando. A gente tá vendo aí um capim para poder plantar um capim e usar o capim, né? Vamos picar o capim e poder usar o capim como cobertura de solo. Então é isso aqui que eu ia vir fazer hoje também, ó. Só que a chuva tá chegando, ainda falta mais um carrinho de mão para mim levar lá. Só vim aqui mesmo para mostrar para vocês. Mas daqui a pouco eu venho aqui pra arrancar o matinho e não deixar se criar. Porque se deixar se criar... E ó, tá bem na hora de vir, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é que não dá pra deixar, ó. Se deixar, depois vira aquela encrenca que vocês viram. Eu passando ali, ajoelhada ali, horas e horas e horas pra evitar de vir o mato mais grosso. É essa manutençãozinha aqui que tem que dar diariamente. Ó, o vento entrando. Então, enfim, eu vou terminar aquele serviço lá, depois eu já vou vir aqui. Ali tem que fazer os canteiros também. Aqui eu já tinha tirado tudo, mas eu não fiz os mochão, tá vendo, ó? Gente, desculpa aí se o vento tiver meio ruim aqui nesse microfoninho aqui. Ele pega e não é muito bom. Mas vocês devem estar conseguindo me ouvir, né? Aqui é que eu tenho que fazer os mochãozinhos e terminar aqui pra deixar tudo encanteiradinho. Aqui eu não juntei o resto dos matos, né? Eu só capinei. Aí agora tem que vir juntando também. Mas enfim, vamos lá. Uma coisa de cada vez a gente vai conseguindo, né, galera? Não dá pra desesperar. Será que desesperar vem de perder as esperanças, né? Será disso? Tipo, estou desesperançoso. Estou desesperado. Pode ser, não sei. Você é entendido de línguas? Deixa aí pra gente saber. Se você não entende e acha que fez sentido, falei, João, acho que foi muito sentido essa interpretação aí. Olha aí, gente, ó. Chegou o final do dia, as galinhas já vêm atrás de mim pra ganhar comida. E aqui foi o que sobrou de madeira só. Só essas aqui, que essas aqui estavam bem boas ainda, não estavam podre. Aí eu vou picar pra usar de lenha. Aqui também tem umas que eu vou usar pra lenha, ó. E aí o resto já consegui levar. Levei o último carrinho de mão que faltava, uma coisinha ou outra, às vezes a gente acaba deixando pra trás, mas vou guardar as ferramentas. E ó o vento. Ó o vento dos eucaliptos. Eu tenho medo de ficar aqui com essas telhas tão soltas em cima. Isso aqui ainda não consegui arrumar. Bah, vou dar comida pros bichos aqui antes que comece a chover. Eu não sei, parece que não vai chover. Acho que tá só entrando um vento. Mas aí parece que tá vindo um pouco de chuva. E é engraçado, né? Quando vem o vento, assim, quando tá pra chegar a chuva, né? Venta. Daqui a pouco chegou a chuva, para, assim. Aí ainda bem, porque às vezes dá muito vento forte. Olha o eucalipto, galera. Isso aqui é um perigo. Meu Deus, esses eucaliptos perto da casa, isso aqui é um desastre. Lá no camping, lá, a gente tirou todos os eucaliptos que tinham no camping em volta. E se desse um vento, teve uma vez lá que deu vento que derrubou o eucalipto. Aí a gente decidiu... tirar tudo quanto é eucalipto que tinha em volta pra não ter nenhum eucalipto perto, porque isso é perigoso. Olha aqui, vamos lá. Olha o periquitinho aqui, gente, comendo o milhozinho junto com as galinhas. Olha ali, ó. Oi, periquito. As galinhas aqui e o periquito ali, ó. Que legal, cara. Olha, esse pega bem pertinho aí. Não pisa nele, galinha. Ó, meninas, lá pra dentro. Não, aqui não. Não, aqui, vem. Não, aí não, aqui, ó, vem cá. Ufa, ainda bem, vem. Aqui, ó, tá a ração aqui. Vamos pra dentro. Ah, tenho medo de ficar aqui, galera. Quando dá esses ventos que pode voar uma telha, um pau na cabeça, né? Uma coisa aqui. Então quando tem esses ventos, eu procuro não ficar exposto aqui. Não gosto de... Ó, os baldes já caem tudo, já viram, né? Os ventos aqui. Vamos fechar isso aqui. E quando tá ventando assim, não é legal, né? A gente ficar exposto. E eu falando aqui, daqui a pouco vem uma coisa na minha cabeça, mas espero que não. Ai, tipo coisa linda. Caramba. Vou levar essas ferramentas pra dentro. Ó, embaixo das teias aqui, ó. E fechar a porta ainda ali, eu deixei a porta aberta. Step finally home. I've been gone for too long. It is true. If only I could do one thing, I'll be with you. It is true. Baby, how I need your loving from you. Baby, how I need your loving from you. Baby, how I need your loving from you. Ó, gente, fui guardar as ferramentas aqui, ó. Olha onde é que a galinha Zé botou um ovo.
Ai, nunca tinha acontecido isso de ter achado um ovo num lugar tão esquisito assim. Esses dias ela botou um perto dos tênis ali, mas aqui em cima ela subiu. Como é que ela veio para aqui? Ó, gente, veio raio, veio vento e chuva não chegou. Tá pingando bem fraquinho, né, filho? Sim, e eu tô ajudando. O Antônio tá me ajudando aqui. Eu vim aqui aproveitando que não choveu forte. Terminar de arrancar o mato dessa área das batatas aqui, que já virou uma novela mexicana, né? Nem uma novela mais. Com o Capitão Cueca. Então, olha só, galera. Aqui estamos juntando o mato aqui. Depois fazer canteiro, se der tempo. Mas eu acho que não vai dar. Olha lá o pôr do sol, filho. É uma coisa linda hoje. Eu sei, e tá chovendo. Tá, né? Meu Deus, olha só. Não, não é chovendo, pingando. Nem a chuva. When you feel there is time for us, then I'll be by the same old road. Minutes ago, you were still mine. Feels like I'm drifting too far from the line. When you left, your final word will leave. Following weeks, I'd understand I will never be that close to someone again. The further I go, the closer you will feel. But someday, our roads have crossed before, and someday, our ocean will find its shore. If you've never been then you've never been this in love. When you feel there is time for us, then I'll be by the same old road. If you've never been this tired, then you've never been this in love. When you feel there is time for us, then I'll be by the same old road. Olha, chegando ao final de mais um dia, agora literalmente, gente. São 7h22 da noite. Deu pra fazer um canteiro aqui inteiro. Ainda bem que o meu parceiro tava aqui. Nossa! Tava aqui pra bater um papo comigo, né, filhão? Vamos agora? Vamos lá brincar. Vamos dar uma brincadinha, tomar um banho primeiro, né? E olha só, gente, que entardecer mais maravilhoso. Olha isso. Entardecer. Que coisa linda. Né, filhão? Vem cá, vem cá. Pô, olha aqui. Esse aqui é meu companheiro, Master. Pai, quanto falta pra gente passar água de novo? Ah, não sei, filho. Falta um pouquinho ainda pra gente dar uma passeada lá. Não, eu tô falando antes do Natal. Ah, é. Não sei, vamos ver. Depois eu conto, vamos contar os dias comigo lá. Gente, é isso. Mais um dia pra conta de trabalho, de viagem, de camping, de tudo quanto é coisa. Então, gente, se assistiu esse vídeo até o final, comenta Comenta aqui embaixo canteiro sem mato pra ver quem chegou até aqui. porque o importante é a jornada. Porque é importante a jornada aí. Fui. Não, calma. Ah, desculpa. O importante é a jornada O importante é a jornada, coma toda a salada. e divirta-se. Divirta-se e fui. Vai, então, vai pulando. 1, 2, 3, cuidado. 4, 5, 6, 7. Mas não se suja, senão vai brigar com o pai que tu já tomou banho. Gente, tá acabando a água aqui, eu tenho que ir lá ver. Porque eu acho que deve ter soltado algum cano na caixa d'água. Gente, eu acho que acabou a água da caixa d'água. Porque tem um cano que esses dias esquentou bastante. O cano ele dilata e a emenda do cano solta. Então eu acho que aconteceu isso. Vou ter que ir lá na caixa d'água agora dar uma olhada. Porque daí botou a máquina pra lavar roupa e não tava entrando água na máquina. Aí eu vou ter que ir lá dar uma olhadinha pra gente não ficar sem água. Porque daí amanhã de manhã a caixa vai estar vazia. E aí não dá pra começar o dia sem água, né? Então vamos lá. Isso aqui não é a primeira vez que acontece, que eu não usei a abraçadeira. Quer ver? Ah, não é isso não. Da outra vez,
Da outra vez tinha soltado essa emenda aqui, ó. Eu não botei braçadeira na hora, botei na correria. Mas dessa vez a água, o cano caiu fora aqui, ó. O cano da caixa d'água tá aqui, ó. Ó, vê se tá saindo água aqui. Não, a água tá saindo. Não, a água tá saindo, é que ele caiu fora aqui mesmo. Já que já tinha uma gambiarra aqui. Mas adivinhe, hoje vai ficar na gambiarra de volta. Vou puxar mais aqui. Botar uma pedra aqui pra ele não escapar. É isso aqui, mas vai ficar na gambiarra de novo, galera. Amanhã eu tenho que vir, eu tenho que dar um jeito, na verdade, isso aqui. Tem que botar uma flange aqui, que nem tem aqui, ó. Tem que botar uma flange daquela ali, pra água poder entrar, daí não fica essa gambiarra aí, porque eu acho que é a terceira vez já acontece isso também. Mas isso aqui também tá tudo provisório, né? Aí vamos voltar lá, pelo menos tá. Sabemos o que é, amanhã de manhã não vamos ficar sem água. Se nenhum cachorro bater ali, né, ó, Raul? O Elvis já se mandou lá pra cima. Bora descer. Ó o barulho dos sapos, escuta aí. Olha os bicharia. Nossa, olha quanto inseto, galera. Muito inseto. Engraçado de não ver, né? Nossa, mas olha como tem inseto. Bora escovar o dente e dormir. Que amanhã a briga é cedo. A briga, né? Trabalho, né? Briga se fosse uma coisa ruim. Mas é coisa boa. Trabalho é coisa boa. É meio que lanterna forte. Aí, pera. Ah, fraquinha. Valeu, até amanhã. Beijo. E a gente se fala. No próximo episódio. Se eu não tirar o mato dali, se eu não capinar ali, eu acho que não vai vir feijão nenhum. Ah, não sei, né, o que é atacar pra eles, mas diz que o alfa tava sendo picado, tava com ele sangrando, tá? Seja membro assinante do canal e tenha acesso antecipado aos episódios.